Então eu vou lá e depois eu assisto na gravação, na edição dele. Obrigadão, valeu. Um abraço, gente. Obrigada, professor. Um abraço. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à comunidade digital da Universidade de Caxias do Sul. Sou a Monique Alves Carazai, mestrando no programa de mestrado e doutorado da UX, e vou mediar a palestra de hoje. O Seminário Novos Direitos em Debate é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e também do curso de Graduação em Direito, organizado pelos alunos da turma de Canela do mestrado em Direito, coordenado pelos professores Ayrton Guilherme Bever Filho e Daniela de Oliveira Miranda, que desde já agradecemos pela presença neste painel. Saudamos e agradecemos a presença online de todos e convido para fazer uso da palavra o professor Ayrton. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Vejo que temos alunos que estão participando de praticamente todas as atividades, nos deixa muito felizes. Já estamos na 4ª palestra. Cumprimento os alunos do mestrado, que estão fazendo um excelente trabalho. É um orgulho para nós, eu falo em nome dos professores, né, termos alunos tão envolvidos e interessados e vocês estão mostrando a qualidade do trabalho de vocês. Fico muito agradecido. Agradeço também a equipe que nos ajudou, a Franciele, a Tati, né, que são aí de Caxias, né, também as colegas da extensão de Canela que nos ajudaram, o apoio da coordenação do curso de mestrado, o professor Jefferson Marinho, o apoio também do Guilherme Drago, da direção do centro, da direção aí de Canela, do campus de Canela, e desejo para vocês, então, um bom evento, né? E lembrando, algo que é muito importante, amanhã, os alunos do mestrado terão palestras sobre direito ambiental, né, e também um lançamento de um livro que os alunos publicaram recentemente sobre ecologia e direito ambiental. Então, amanhã, nas 2 falas, eu acredito, talvez até na quinta-feira, né, vocês vão falar temas de direito ambiental e temas que já estão, inclusive, publicados em um livro. Um livro, uma coletânea de artigos dos alunos da 1ª turma de Canela. Então, já começa com um seminário, né, o primeiro ano de trabalho já tem um seminário e um livro. Parabéns, bom trabalho para todo mundo, para todos vocês. Obrigada, professor. Seguindo, então, né, o seminário Novos Direitos em Debate, ele é uma iniciativa do programa de pós-graduação, né, em Direito da Universidade de Caxias do Sul, e ele foi concebido a partir do reconhecimento da importância, né, desse debate e da reflexão, né, sobre temas jurídicos emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, né, entre pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e a comunidade. Então, a palestra dessa tarde, portanto, intitulada O Desenvolvimento Histórico do Compliance e o Surgimento dos Crimes de Colarinho Branco, será apresentada pelo mestrando Gabriel de Almeida Braga, advogado e bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Participará como debatedora a também aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Sabrina Schenkel, advogada, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialista em processo civil pela Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra, então, para o nosso palestrante, só vou fazer alguns recados breves aqui, que somente receberá o certificado do aluno inscrito, né, para confirmar a presença. O aluno precisa aguardar, então, até a liberação do link do Google Forms, para registrar seu nome completo e e-mail. Então, esse link vai ser disponibilizado após a fala da debatedora. Então, quando nós abriremos espaços também para as perguntas. As perguntas devem ser realizadas pelo chat. E lembramos também que os microfones devem se manter desligados para o bom andamento da palestra. Dou a palavra ao palestrante. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Para dar início a essa breve fala sobre o compliance, primeiro precisamos entender o que esse instituto é, para então compreendermos como as regulamentações se transformaram de iniciativas públicas destinadas a proteger a população de comportamentos fraudulentos, golpes, escândalos e semelhantes, para se tornar um emaranhado de regras complexas e esparsas direcionadas às organizações e suas atividades.
O termo surgiu da palavra em inglês comply e tem como significado estar em conformidade, nesse caso com as regras, normas, diretrizes, especificações e legislações vigentes, sejam elas internas ou externas, públicas ou privadas, relacionadas à atividade a ser exercida pela empresa, buscando o fortalecimento da ética e moralidade. No ambiente corporativo, é definido como um processo que visa garantir que a empresa conheça e respeite todas essas legislações, regulamentos, normas e práticas éticas aplicáveis à sua organização e setor. Como veremos, os programas de compliance por muitas vezes não possuem necessariamente um condão obrigatório, sendo sua instauração, no entanto, fortemente sugerida pela legislação. A definição do ponto de origem desse Instituto do Compliance é algo de certa dificuldade, sendo o entendimento predominante na literatura de que o compliance surgiu tão somente com os escândalos financeiros e políticos que devastaram o mundo durante o século XX, em especial na década de 70. No entanto, existentes vestígios do desejo de combate à corrupção e condutas antiéticas podem ser encontradas já no século XIX, iniciando-se aqui, portanto, com a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi aquela guerra que dividiu os Estados Unidos entre Norte e Sul, e, como na maioria das guerras, a fraude se fazia presente nos dois lados, especialmente no que diz respeito aos contratos do Departamento de Guerra da União. Fortunas foram feitas e multiplicadas com dinheiro facilmente retirado do governo, ansioso para estocar recursos para o combate. Produtos de primeira necessidade, como munição, uniformes e alimentos, eram adquiridos a preços superfaturados, e, quando não sendo este o caso, eles apresentavam problemas que poderiam colocar em risco a saúde dos soldados, resultando em grandes prejuízos aos cofres públicos. Tanto que foi feito, na época, um dossiê de 3.000 páginas, que listava todos os produtos adquiridos com valores superfaturados, tendo sendo estimado no fim da guerra o valor excessivo de 5,2 bilhões de dólares. Diante disso, com o objetivo de combater essas condutas fraudulentas, é que o presidente Lincoln enfatizou a importância da aprovação do False Claims Act, Lei de Reivindicações Falsas, que autorizava o cidadão a efetuar uma denúncia através de ação, e bem como a cobrar judicialmente o nome do governo americano, danos envolvendo a fraude na aquisição desses produtos. O surgimento dessa lei demonstrou claramente o esforço do governo para responder à necessidade de combater as fraudes, mesmo que existente resistência por parte do Departamento de Justiça americano. Ele foi, então, na história americana, a primeira ferramenta de combate à fraude, bem como foi o primeiro instrumento de denúncia criado no governo americano. Ele, como vocês podem ver na lâmina, ele acabou criando um sistema de delação com recompensa ao delator, onde o delator poderia receber até 50% do valor recuperado pelas autoridades, caso fosse efetuada uma prisão bem-sucedida. As multas apresentadas por esse texto legal, na época, eram de $2.000 para cada infração cometida, e o dobro dos danos causados a serem pagos pelo governo. No caso, essas multas poderiam ser maiores que $2.000, né, visto que poderiam ocorrer mais de uma infração envolvendo o mesmo infrator. Desde então, o Congresso americano acabou por reconhecer 3 aspectos: que os funcionários do governo não são suficientes para impedir a variedade de fraudes, pelo contrário, muitas vezes participam desses atos. Somente o cidadão com conhecimento próximo dos fatos poderá coletar, preservar em um momento oportuno e trazer essas informações que são geralmente difíceis de produzir em um momento posterior à sua ocorrência. No caso, à época, isso era evidente, já que não tinha muitos meios de coletar dados, como hoje em dia. E o cidadão deveria ter incentivos financeiros e proteção contra os danos decorrente de uma possível denúncia. 3 décadas depois dessa guerra civil,
os Estados Unidos começou a se encaminhar em direção a se tornar a maior potência econômica do mundo. Só que com isso, as desigualdades e a miséria eram vivenciadas pelo drástico crescimento econômico, fazendo com que surgissem novos textos normativos e que leis anteriores que até então não recebiam grandes atenções fossem destacadas. Sendo um exemplo dela, a Lei Antitrust de Sherman. A primeira lei é combater o trust e práticas semelhantes, que tinha como principais disposições a proibição de interferências no comércio e na competição econômica, bem como tornar ilegal a tentativa de monopolizar qualquer parte do comércio ou setor. Um exemplo da sua utilização foi na época da presidência do presidente Franklin Roosevelt, a ação contra a empresa Standard Oil Co., pois o governo estava com essa dificuldade em combater essas empresas e organizações que serviam como uma espécie de avatar ou representação dos interesses dos seus proprietários, que no caso eram figuras com grande poder e influência no país. Como forma de combater, em 1906 é que o presidente então entendeu que o governo americano deveria ingressar com essa ação contra o maior monopólio de petróleo da sua época, sob a acusação de que a empresa estava desrespeitando a lei antitrust, devido a vários atos de acumulação de empresas da competição com o fim de dificultar o exercício da livre concorrência. Essa acusação se deu principalmente pelo rápido crescimento da empresa, que utilizava do seu forte poder econômico e status para forçar os concorrentes a venderem as suas companhias para que elas fossem absorvidas, o que fez com que o comportamento do seu proprietário, John Rockefeller, fosse questionado pela empresa mundial do petróleo, tendo como resultado, em 1911, ou seja, 5 anos após o início do processo, a Suprema Corte Americana entendeu que a empresa deveria ser dissolvida em 34 empresas pequenas, sendo o seu gestor e proprietário Rockefeller condenado nos termos da lei. Aqui já se iniciou o entendimento da Suprema Corte de que essa legislação e outras leis antitrust teriam como jurisdição os Estados Unidos, para qualquer tipo de conduta ocorrida no exterior, mas com o objetivo de afetar o mercado norte-americano. Ainda buscando resguardar o mercado norte-americano, é que surgiu o Federal Reserve Act de 1913, com o qual foi criado o Banco Central Americano. A título de exemplo, o nosso Banco Central foi criado em 1965 ou 1964, não me recordo agora exatamente, ou seja, anos depois. Ele foi criado com o objetivo de tornar o sistema financeiro mais seguro e estável, adequado às leis americanas, tornando obrigatório que todos os bancos nacionais participassem desse Banco Central. No entanto, apesar da origem inicialmente financeira do compliance, ele não é exclusivo das instituições bancárias. A ética individual e coletiva está entre os requisitos para sua adesão, necessitando agir de acordo com os procedimentos recomendados, o que cabe a praticamente qualquer área. Anos depois dessa criação do Banco Central, os Estados Unidos não apenas os Estados Unidos, na verdade, né, o mundo todo, presenciou a Grande Depressão, que foi a maior e mais significativa recessão econômica. Até então, né, veremos com essa recessão atual o que irá acontecer, que afetou os Estados Unidos e todos os países, em especial os países ocidentais. Ela acabou por trazer a fragilidade do mercado de capitais da América do Norte, fazendo com que uma série de medidas fossem tomadas pelo governo, com o objetivo de garantir, novamente, maior segurança
aos investidores do mercado de valores imobiliários, buscando evitar a ocorrência de novos escândalos financeiros. Diante disto, buscando principalmente a maior transparência nas demonstrações financeiras para que os investidores possam tomar decisões sobre os seus investimentos, é que foram criadas duas leis bem semelhantes, mas com um ano de diferença de cada uma. A Securities Act de 1934 e a Securities Exchange Act de 1934. Ambas estabeleceram leis contra declarações falsas e atividades fraudulentas no mercado de valores imobiliários. A lei anterior já decretava o registro dessas companhias que fossem participar da Bolsa de Valores americana, ou seja, do mercado do setor de valores imobiliários, o registro na SEC, que seria essa agência a ser criada somente em 1934. Ela teve como objetivo principal, então, novamente, proibir condutas corruptas e antiéticas, como, por exemplo, alteração e ocultação de informações, declarações falsas e qualquer tipo de fraude na venda de valores imobiliários. Proibindo também a emissão, que as empresas que emitem ações nos Estados Unidos efetuem o pagamento, ou seja, propina ilegalmente a funcionários públicos, a fim de obter vantagens como, por exemplo, renovação de contrato, aquisição de novos contratos ou qualquer outro tipo de vantagem indevida. O Securities Act de 1934 tem, como já disse, finalidade semelhante à sua antecessora e tem como função principal regular a negociação secundária de valores imobiliários no mercado de ações. A lei anterior, a lei de 1933, tem como função de regular o mercado primário, ou seja, entre a empresa, a transferência de dados deve ser feita da empresa para os investidores. Enquanto na lei de 1934, a transparência deve ser feita dos investidores para os investidores, ou seja, aquelas pessoas que prestam serviços indicando quais ações comprar e afins devem ser transparentes com seus investidores. A SEC, a Securities and Exchange Commission, é uma agência semelhante à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, no Brasil. Foi criada em 1934 e regula as emissões originais do mercado primário e tem como objetivo principal a aplicação das leis federais de valores imobiliários e a regulamentação do setor de valores imobiliários, ou seja, ela não regula apenas com base nessas duas leis aqui, ela regula com todas as legislações que tenham relação direta com o setor de valores imobiliários. Para que ela consiga fazer isso, ela torna obrigatório que todos os envolvidos com o setor de valores imobiliários americanos se registrem junto à agência. É importante destacar aqui que todas as empresas de serviços financeiros, bancos, corretoras, prestadores de serviços de consultoria, bem como profissionais da área, devem efetuar o registro para estarem habilitados a efetuar transações na bolsa. Para que isso seja realizado, a SEC exige inicialmente algumas coisas das empresas, alguns documentos. Uma descrição das suas propriedades, estrutura e negócios a serem realizados pela empresa, uma descrição do valor imobiliário a ser oferecido, informações sobre o gerenciamento executivo e demonstrações financeiras que foram certificadas por contadores independentes. A SEC acaba então por ser responsável por impor sanções no âmbito administrativo e civil, caso ocorra alguma violação, e ainda pode, caso julgar necessário, mover ações judiciais nessa área civil. Os procedimentos administrativos por ela movidos ocorrem apenas quando uma pessoa ou empresa registrada na SEC ou com relação a uma garantia registrada na SEC efetuar algum tipo de fraude ou ato semelhante. Porém, se um crime for cometido e a SEC julgar que isso acaba sendo do âmbito criminal, ela passa a informação para o Ministério Público Estadual ou Federal, que cabe a ele daí verificar se vai ingressar com uma ação ou não. A SEC pode buscar uma liminar judicial contra atos e práticas que enganam os investidores ou violam as leis de valores imobiliários, suspender ou revogar o registro de corretores, revendedores, empresas de investimento
e em consultores que violaram as leis de valores imobiliários. Ela pode ainda conduzir investigações para determinar se ocorreu uma violação das leis de valores imobiliários. E foi a responsável pela criação posterior, ou seja, em 1934, da função /cargo Compliance Officer, que é aquele indivíduo que inicialmente tem entre suas funções principais o gerenciamento e monitoramento das atividades de uma empresa, assegurando que essas atividades sejam periodicamente documentadas e investigadas, salvaguardando assim a ética e a integridade nas condutas da empresa. Ele também é responsável por criar procedimentos internos de controle, treinar as pessoas acerca da legislação a ser respeitada e monitorar com o objetivo de auxiliar as áreas de negócios a ter uma efetiva supervisão. Ele também pode e deve identificar possíveis desvios e violações, documentando-os e determinando as medidas corretivas a serem tomadas. Assim, a criação da SEC foi um dos pontos de extrema importância na história do compliance, visto que ele acabaria a propagar a criação dos programas de compliance ou conformidade nos tempos atuais, onde as regras estritas, consolidadas por leis como esta, serviram de estímulo e exemplo às empresas, para que essas busquem alterar a cultura da sua empresa, para uma que não visa apenas o lucro, mas que busca ter como seus valores a ética e a integridade. Portando um pouco a questão do compliance, optei por falar agora do surgimento do termo crime colarinho branco, visto que ele surgiu em 1939. Como se deu? O termo de crime de colarinho branco foi cunhado pelo sociólogo Edwin Sutherland durante a 52ª reunião da Sociedade Econômica Americana, em 1939, quando, para surpresa dos ali presentes, ele demonstrou todo o seu repúdio pelos atos corruptos e imorais praticados pela alta sociedade, os quais ele veio a denominar como crimes de colarinho branco devido à vestimenta dos empresários e políticos, destacando ali a ilegalidade das condutas relacionadas às práticas convencionais da então elite da nação. Ali então, portanto, foi a primeira utilização do termo crime de colarinho branco, tendo recebido mais enfoque posteriormente com algumas obras do autor a destacar esse primeiro artigo, que foi publicado na Revista Americana de Sociologia em 1940. Então, a partir desse evento, do 52º encontro da Sociedade Americana de Economia, o criminologista começou a defender fervorosamente seu posicionamento, tendo publicado esse artigo de 1940 sem qualquer pudor ou medo de retaliação, falando e defendendo o combate à corrupção. Ali ele definiu como os crimes de colarinho branco como aqueles cometidos por pessoa ou pessoas de aparente conduta ilibada e alto status social, no contexto de suas atividades profissionais. Ele destacou que a sociedade era protegida por uma espécie de cúpula, onde os criminosos de colarinho branco eram segregados administrativamente de outros criminosos, e em grande parte, como consequência disso, dessa segregação, eles não eram considerados criminosos reais, criminosos de fato, por si mesmos, pelo público em geral ou pelos criminologistas da época. Essa terminologia por ele apresentada acabou trazendo ao meio científico o questionamento sobre o comportamento dos políticos e empresários, dando ênfase ao seu status perante a sociedade como um fator característico do seu tratamento especial, passando esses a ocuparem a posição de autores de crimes econômicos que violavam não apenas a ética como a moralidade profissional, causando dano à coletividade. Ainda falou, no que se refere às teorias gerais da criminologia da sua época, que as teorias tratavam em grande parte dos fatores patológicos individuais e sociais como causas da conduta deletiva,
tendo como base para os seus estudos, ou seja, os dados coletados por eles para conferir tais conclusões, dados relativos exclusivamente à pobreza e indivíduos marginalizados, de onde ele destacou que por si só seria uma abordagem equivocada, vez que estaria desconsiderando os delitos cometidos pelas pessoas mais afortunadas. Acompanhando então esse raciocínio é que é possível definir os crimes de colorinho branco como aqueles cometidos por uma pessoa de elevada classe social, reputação ilibada, que durante o exercício de suas atividades laborais viola a confiança de terceiros para adquirir vantagem indevida, possuindo essa conduta um sancionamento injusto, fazendo necessário à época um endurecimento das instâncias formais de controle. Portanto, um dos, se não o principal fator facilitador dessa conduta é o status e poder econômico do agente, que fazia e faz, de certo modo, com que o processo legislativo aborde de forma genérica ou, em alguns casos, inclusive, incentive essa conduta, vez que esses indivíduos estão vinculados diretamente às engrenagens da justiça estatal e social, onde a sociedade e Estado veem os criminosos de colorinho branco com uma mistura de medo e fascinação. Um exemplo desses casos de incentivo a essa conduta é a Alemanha, onde até o fim do século XX, creio que 1999 tenha acessado isso, era possível descontar do imposto de renda as propinas efetuadas, desde que efetivamente registrado e que a parte recebedora de propina não tivesse sido condenada criminalmente. Seguindo então essa lógica apresentada pelo Sutherland, de que criminosos também fazem parte do alto escalão social, nós podemos destacar o Pânico de 1876 e a quebra do mercado de ações de 1929, além dos eventos falados antes, como algumas das situações que tiveram como causa ações incoerentes do alto escalão americano, onde era e de certo modo ainda é, a influência dos homens de negócio é o fator que faz com que muitos deles sejam capazes de afetar estruturas para além das esferas dos seus negócios, alterando cursos políticos conforme a sua vontade. A mensagem do autor não poderia então ser mais clara, a de que os crimes de colorinho branco são realmente crimes e possuem grande capacidade destrutiva, onde os autores do fato desconsideram as consequências de suas ações, sendo as vítimas inocentes e severamente afetadas, motivo pelo qual o autor defendia que os responsáveis por tais atrocidades deveriam ser alvo de desprezo, escárnio e punição por parte do Estado e sociedade, não receberam um certo olhar fascinado. Continuando essa questão de crimes envolvendo alto escalão, é que na década de 70 houve a ocorrência do caso Watergate, um escândalo político marcante à época, que contou com principais investigadores e que exporam o tal fato 2 jornalistas do Washington Post, os quais iniciaram suas investigações após um caso que inicialmente parecia ser simples, de uma tentativa de instalação de escutas telefônicas na sede do Partido Democrata Americano, localizado no prédio de escritório chamado Watergate, que deu nome ao caso. Após anos de investigação, os jornalistas identificaram uma ligação entre os homens que foram presos durante a invasão, ou seja, durante essa tentativa de instalação de escutas, e altos funcionários da Casa Branca, identificando inclusive o pagamento de uma quantia de, salvo engano, $25 mil, pagos com um cheque contendo o nome o comitê da campanha do próprio presidente Richard Nixon. Esse escândalo teve como fim a renúncia do presidente e expôs ao mundo a fraqueza dos controles do governo norte-americano, ficando claro que havia um uso indevido da máquina administrativa para servir a propósitos corruptos. No seu discurso de renúncia, o presidente pediu desculpas por
por qualquer dano que ele tivesse sido causado, sendo após 1 ano essa renúncia, ele foi perdoado de quaisquer crimes pelo seu então vice-presidente à época. Devido a esse escândalo e ao histórico de corrupções do país, como dito, desde o século XIX, desde a Guerra da Secessão e outros eventos, foi que a lei de práticas corruptas no exterior, a FCPA, que é atualmente a principal referência americana em termos de anticorrupção, foi aprovada pelo Congresso americano em 1977. Essa legislação dá atenção especial a subornos feitos a funcionários públicos estrangeiros, enfatiza aqui em estrangeiros, não nacionais, e consolida como crime as práticas que envolvam o pagamento de quantias monetárias e a realização de favores pessoais com objetivo /fim de encorajar agentes a conceder qualquer vantagem devida ao sujeito ativo. Ela traz, então, disposições com condão de anticorrupção no âmbito civil e criminal. Ela apresenta ainda com dispositivos acerca da contabilidade e controles internos a serem realizados por empresas, dos quais, por sinal, tratando esse tópico do controle contábil, ela traz 3 pontos importantes para o compliance. Ela trata de determinar a provisão de controle interno, a presença de um computador forense e a criação e manutenção de livros e registros contábeis a serem fornecidos regularmente à SEC, sob pena de cassação de suspensão, do registro. As suas principais penalidades para as pessoas físicas eram o dano à reputação, que é indireto, no caso não é imposto pelo jogador, a prisão e a multa pecuniária. Enquanto para as pessoas jurídicas novamente se encontra o dano à reputação, sanções administrativas e multas pecuniárias novamente. A multa poderia atingir a marca de 2 milhões, ou seja, o máximo de 2 milhões, e 5 anos de prisão por infração praticada. Acerca da jurisdição, ela é considerada ampla e extraterritorial, visto que a partir da sua criação, o governo americano começou a intensificar o controle sobre as atividades das empresas, não apenas no mercado interno, mas também em todo o mundo. Ela é considerada ampla, pois qualquer empresa que negocie suas ações na Bolsa de Valores americanas ou empresas locais com operações fora do país poderão ser alvos de investigação e, consequentemente, de punições nos termos da FCPA. Ela é aplicada a corporações norte-americanas, cidadãos e todos aqueles que estabelecerem relações comerciais com elas, empresas estrangeiras que negociam na Bolsa de Valores americana e também indivíduos ou empresas que mantêm relações com agentes públicos. É importante ressaltar ainda que empresas que não participaram do ato da prática corrupta, mas que prestem serviços diretamente no caso, mas que prestem serviços para a empresa que participou, e essa empresa que prestou serviços não se encontra registrada na Bolsa de Valores americanos, ela ainda assim está sob a jurisdição e sofre as penalizações dessa lei. Acerca da abrangência, embora o diploma legal apresente de maneira detalhada os comportamentos que ele julga condenáveis e relacionados à corrupção, o termo vantagem indevida é encontrado por diversas vezes em seu texto, o que acabou por ampliar o leque de casos a serem repreendidos devido à sua imprecisão. Deste modo, existe um entendimento geral tanto na SEC, responsável pelo julgamento no âmbito civil, e pelo Departamento de Justiça americano, DOJ, responsável pelo julgamento no âmbito criminal, de que os efeitos da lei são estendidos para punir qualquer ato que possa ter a intenção de obter uma vantagem própria, independente ou não de ser pecuniária. Ou seja, a vantagem não necessariamente é pecuniária, novamente. A título de exemplo, eu escolhi um caso não muito atual, considerando que estamos em 2020, mas interessante não menos. O caso do Walmart no México. Ele foi escolhido, além de tudo, porque eu consegui identificar alguns dados referentes ao compliance, que era bem interessante para o tema. Esse escândalo se trata do caso onde a subsidiária dessa multinacional, do Walmart, teria pago
desde 2005, uma quantia de até 24 milhões de dólares em subornos, com o objetivo de acelerar a aprovação de licenças para a construção dos seus estabelecimentos no país. Além disso, também tinha como objetivo manter a liderança no país ao construir essas lojas com rapidez, de modo a evitar o avanço de qualquer concorrente semelhante. Um dos fatores que fez esses atos corruptos receberem atenção foi o fato de que um dos advogados da corporação no país tomou conhecimento dessas práticas corruptas e fez o que espera-se de toda pessoa decente, diga-se de passagem, reportou a seu chefe, ao alto escalão da empresa no país, o qual optou por se manter inerte e demitir o delator. Após essa demissão, o delator, então desempregado, foi e informou as autoridades e mídia acerca do fato. Relacionado ao compliance, o custo presumido para a implementação do programa nos moldes do FCPA, ou seja, para respeitar, dentre outras as leis, mas principalmente a lei anticorrupção da americana, era de 439 milhões de dólares. No entanto, o valor estimado gasto devido a não ou má implementação, porque em tese eles tentaram implementar à época esse programa de compliance, foi de 1 bilhão de dólares, mostrando assim as vantagens de se investir com esse tipo de programa, até porque ele altera, um dos objetivos do programa é alterar a cultura e adequar ela à realidade atual, fazendo com que a longo prazo seja mais econômico isso, né? Continuando com a história do compliance, o primeiro semestre dos anos 90, não, desculpa. A primeira metade dos anos 90 foi marcada por uma importante estrutura internacional de conformidade. A promulgação da primeira edição, pois tem mais de uma, eu estou indicando, das diretrizes de sentenças federais para organizações, a FCGO, também conhecido como Manual de Diretrizes. Esse documento estabelece, desde sua criação até o presente momento, os padrões para um programa efetivo de compliance nas empresas, além de manter seu objetivo fundamental de apontar diretrizes a serem seguidas pelos juízes americanos para a aplicação de sentenças relacionadas a organizações. Essa intenção, então, que foi se construindo ao longo dos anos de incentivar a implementação de programas de compliance com o fim de combater a corrupção, está explicitamente declarada no documento, visto que, ainda que ele não torne obrigatório, eles indicam que os juízes observem a existência, não torna obrigatória a implementação do programa, veja bem. Eles indicam aos juízes que observem a existência de programas de compliance ao calcular as multas e penas a serem impostas às empresas, bem como podendo ser esse um dos fatores para uma possível suspensão processual. Por fim, o manual destaca ainda quais são os pontos que constituem um programa de compliance eficaz, enfatizando que é necessário que a corporação realize auditorias para prevenir e detectar casos de corrupção, bem como promover uma alteração da cultura da empresa para uma que incentive a adoção de conduta ética e compromisso com a conformidade com a legislação vigente, tanto nacional quanto internacional. Pois então, desde 1991 até a próxima legislação que eu vou dissertar um pouco aqui, o OK Private Act de 2010, o mundo passou por algumas crises graves, como a crise financeira de 2008. Eu sugiro, caso seja de interesse, que deem uma estudada sobre o assunto. Enfim, em 2010, ou seja, quase 2 décadas após o FSGO, o Parlamento Britânico apoiou a promulgação da Lei de Suborno do Reino Unido, que não deixa de ser uma figura semelhante à FCPA, a Lei de Corrupção Americana,
onde o foco do legislador britânico era o combate aos atos de corrupção praticados no exterior que envolvessem empresas do Reino Unido, que fazem negócio local e no exterior, empresas estrangeiras com operações no Reino Unido e funcionários públicos locais e estrangeiros. Aqui ele já diverge do FCPA, pois ela também pune ações, atos corruptos relacionados aos funcionários nacionais, nativos, enfim. Diferentemente do FCPA, essa lei traz de forma mais clara quais são os vários tipos de corrupção a serem combatidos, ou seja, ela não traz termos como vantagem indevida, por exemplo. Ela, além disso, inclui um tipo autônomo de corrupção, cujos autores são aqueles que não impedem a corrupção em sua instituição, mesmo sabendo da existência dela ou da possível ocorrência, imputando responsabilidade estrita para esses casos em que eles obtiveram benefícios por atos corruptos praticados por terceiros. Outra divergência é que não há limite para a quantidade de multas, pois os programas de compliance não são considerados para mitigar a penalidade. Aqui o interessante é isso. Os programas de compliance, no caso dessa legislação, deixam de ser apenas uma sugestão para ser um requisito para que a defesa apresentada seja aceita e analisada. Aceita não, caso não, mas analisada. Além de que as multas são um pouquinho mais elevadas. Além disso, os procedimentos adequados, ou seja, as normas e peculiaridades dos programas de compliance não são determinados por essa publicação, mas sim por um outro documento criado pelo governo britânico, chamado de Guidance, na época, que serviria como um guia a ser seguido para qualquer pessoa, no caso, pessoa jurídica ou pessoa física, depende do ponto de vista, para implementar programas de ética e compliance em sua corporação. Documento esse que só chegaria aos Estados Unidos em 2012, um caso relacionado diretamente com a lei antissuborno, já que esse documento já existia. Não de forma tão detalhada, mas de certo modo com o manual apresentado pela o manual de diretrizes, ou seja, pela FSGO. Agora, acerca das punições, elas servem tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Quando, no caso das pessoas, elas acabaram separando conforme o tipo de punição e o tipo de agente. No caso de pessoa física, a multa é ilimitada e a pena de restrição é de até 10 anos de prisão. Caso o autor do fato seja um diretor, ele vai ser obrigatoriamente destituído do cargo e proibido de atuar como diretor de qualquer empresa por 15 anos. Em caso de funcionários públicos, é possível a sua exclusão do quadro de funcionários, mas é isso. No mais, ela mantém semelhança com a legislação americana. No Brasil, nós temos leis anteriores relacionadas à corrupção, mas nenhuma tão forte quanto a Lei 12.846 de 2013, ou seja, bons anos depois da lei americana. Essa lei anticorrupção foi a que foi efetivamente criada para acabar com a onda de corrupção que acabou assolando o país por muitos anos. É evidente, né? E ela teve como objetivo, no caso, ela buscou punir as pessoas físicas e jurídicas envolvidas com irregularidades, mesmo que de maneira indireta, sendo assim uma forma efetiva de fazer com que as empresas evitem essa situação. Ela impôs a responsabilização objetiva da pessoa jurídica, que não é encontrado na legislação americana,
onde não é necessária a comprovação de culpa ou dolo, bastando evidenciar que a empresa praticou o ato lesivo, ou que teve qualquer tipo de benefício decorrente dele. Além disso, é possível, segundo a lei brasileira, a responsabilização individual dos dirigentes que participaram do ato ilícito. A sua jurisdição é para pessoas jurídicas e pessoas físicas brasileiras, com operações no Brasil, ou pessoas físicas e jurídicas com operações no Brasil, no limite do território. Ela contou com 31 artigos, não foi então uma legislação longa. Se comparado com essa última que nós veremos agora, que é a lei número 2016-1691, também mais conhecida como SAPIM 12. Talvez tenha outra pronúncia, mas depois eu não sou muito bom com a pronúncia, principalmente em francês. Como acabamos de destacar então, os pontos de interesse na evolução da história do compliance e seus princípios de ética, moralidade e transparência começaram nos Estados Unidos, mas não estão estritamente vinculados a ele, sendo o caso do Brasil e, posteriormente, essa lei francesa, que acabou ganhando notoriedade por ser um pacote legislativo com um viés de transparência na luta contra a corrupção e a evolução econômica nesse país europeu. O legislador francês acabou delineando com maestria os vários pontos relevantes ao tema, passando, diferente do Brasil que tinha 31, ele passou por 160 artigos, com assuntos relacionados à temática, desde o direito administrativo, civil, com âmbitos do direito administrativo, civil e criminal, incluindo ainda, em seus artigos, o incentivo a a criação e adoção de programas de compliance por empresas envolvidas com o mercado de valores imobiliários da França. O artigo 17, em especial, estabelece expressamente a obrigação, e passa apenas de ser um incentivo, digamos assim, de adotar programas e medidas de integridade, com a implementação de códigos de conduta detalhados, que acabou sendo aparentemente uma surpresa não tão agradável para a maioria dos empresários e empresas francesas, que não observavam esse tipo de código. Ainda se tratando do compliance, o SAPIM 2 acabou criando uma agência, a Agência Francesa Anticorrupção, AFA, que tem como principal função a de combater a corrupção, tendo funções auxiliares a de monitoramento e inspeção de programas de ética e compliance, caso tratado com conformidade, com a aplicação de multas elevadas, de até 1 milhão de euros, se as empresas não cumprirem as diretrizes impostas pelo texto jurídico. Ou seja, que já se impõem multas pela não observação do compliance. Esse guia, esse Compliance Guide, criado em 2019 pela AFA, enfatiza a importância e a natureza estratégica de um programa de compliance e conformidade anticorrupção para as empresas. O órgão de administração de cada empresa coberta pelo SAPIM 12 deve garantir que tenha os meios necessários para identificar e controlar os riscos enfrentados pela empresa, especialmente num contexto de aumento de concorrência e padrões mais complexos, devido a essa série de imposições pela legislação. Como uma parte importante, por fim, encerrando minha fala, é que assim como o guia reconhece, não existe um modelo único de programa de compliance. Ou seja, não existe uma única forma de estar em conformidade com a legislação envolvendo a legislação, em especial aquela anticorrupção, envolvendo as atividades a serem exercidas, devendo cada empresa observar sua cultura e suas políticas e criar novas políticas internas e personalizadas. Com isso, então, eu encerro a minha fala e passo a palavra para a debatedora Sabrina. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a indicação para participar desse evento junto com o Gabriel. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa porque eu não domino esse assunto de compliance e fui buscar um pouco de informação, pedi para o Gabriel me passar alguns artigos que ele já escreveu sobre o assunto
E eu tinha como leiga, né, a ideia de que compliance era um acordo, um ajuste, um código de ética, um código de conduta, né, e não fosse esse programa, esse universo todo que o Gabriel nos colocou. Achei muito interessante, né, eu acho que ele surgiu para regulamentar, claro, um mercado financeiro de investidor, dar segurança a operações jurídicas de grandes corporações, mas vai muito além, né? Um estar de acordo com leis, com regulamentos, uma empresa que tem um programa de compliance, em tese ela é ética, ela cumpre, né, com regulamentos, os contratos todos têm cláusulas que são de padrão, justamente para evitar e combater fraudes, né? Certifica que uma empresa segue uma cartilha de boas práticas, né? Acho que um programa efetivo de compliance. No Brasil, efetivamente, eu pesquisei, veio com essa lei anticorrupção, né, Gabriel? Acho que antes não se tinha nada muito específico, e a Lava Jato, eu acho que foi, assim, uma enxurrada de ações que as empresas se deram conta, principalmente as grandes corporações envolvidas até na Lava Jato, que precisavam de um programa de compliance para recuperar a credibilidade no mercado, no investidor, nas suas operações, nas suas negociações, nas suas grandes obras, né? Então, acho que é diretamente relacionado a isso, a corrupção, a fraude, como tu falaste, os crimes de colarinho branco, né? Tem todo um histórico bem pontual para a gente poder entender o que efetivamente é o compliance. E não apenas um código de ética ambiental, um código de ética de conduta trabalhista, que, na minha visão como leiga, poderia ser um compliance, e não é, né? A questão que fica, né, a questão da efetividade desses programas, né, de como conseguir que eles efetivamente sejam cumpridos, fiscalizados. Não sei se existem empresas que auditam, fazem auditoria desses programas de compliance, se tu puder, eu sei que vai um pouco além do tema que tu escolheu, mas como tu domina o compliance, eu acho que seria interessante. Não é exatamente da história, mas é interessante. Pois então, até falei em algum momento ali, nos slides, da função do compliance officer. Ele ele é um funcionário que pode ser contratado. Ele pode fazer parte da empresa, mas pode ser contratado por fora para verificar essa questão do programa de compliance, se ele é adequado. Tanto é que geralmente o primeiro passo para ele é verificar o histórico da empresa, né? Ele vai entrar na empresa, vai fazer para saber se ela está de acordo com as exigências, ele vai fazer um check-in ele vai verificar o background, ou seja, o histórico da empresa, para entender se ela teve algum histórico de corrupção ou se ela tem algum possível risco, para então passar a estruturar, caso entenda necessário alterar o programa de compliance. Tanto é que nós temos, até acho que foi criado em 2014, não comentei, o ISO, deixa eu ver se eu localizo aqui o nome, o ISO 19600 de 2014, que o interessante é que ele serve para qualquer país, né? Diferente, por exemplo, do manual do FCPA ou do Bribery Act, ele serve para qualquer país, que nos ajuda bastante. Nele ele tem 11 passos a serem observados para a criação do programa de compliance, e eu acho bem interessante que ali tu já consegue compreender que, na verdade, o programa de compliance ele também não é fixo, né? Porque as leis vão se alterando com o tempo, a cultura vai se alterando. E mesmo assim, se tu for pegar, por exemplo, numa multinacional, ela tem que adequar o programa de compliance para aquela sede específica em tal país. Ela não pode usar o mesmo programa de compliance no Brasil e abrir uma sede na China e buscar usar o mesmo programa de compliance, já que a cultura é diferente. Ele tem que verificar quais são os comportamentos que são considerados éticos ou não para alterar o código de conduta e o código de ética conforme necessário, bem como as leis a estar em conformidade são diferentes, entende? Então é complicado, mas voltando à pergunta se existe uma pessoa, sim, existe, é o Compliance Officer. Agora, a questão de auditoria, sim, tem uma das etapas dos programas de compliance, geralmente a realização de auditorias, que pode ser feito por um auditor interno, um auditor externo ou até um auditor do governo, propriamente dito. O auditor externo seria esse exemplo que tu falou, do auditor contratado, para verificar
as informações, os livros com as ações realizadas pela empresa para verificar se aconteceu algum desvio de conduta ali. Complementando, assim, na sequência, que eu acho que também eu fiquei na dúvida, né, até que ponto um programa efetivo de compliance auditado, fiscalizado, né, com uma implementação efetiva pode isentar um diretor-presidente de uma companhia ou um diretor de alguma ação criminal tributária por atos praticados, né? É que isentar propriamente ele não isenta, né? Porque vai depender do nível da ciência, do nível da ciência e da participação desse diretor. Se ele tomou conhecimento e se predispôs a fazer o disclosure, ou seja, a mostrar todas as movimentações dele, ele já demonstrou sua boa vontade, algumas legislações aceitam, entende? Mas é que tudo depende de qual é o país onde ocorrem as atividades dessa empresa e parte de qual mercado imobiliário ela faz, para daí eu conseguir te dizer se ela vai conseguir ou não ser isento, entende? Claro, não porque é uma legislação específica, né, de país porque, por país. exemplo, se tu for pegar o Brasil, ele tem essa questão da responsabilidade objetiva. A legislação americana não, e a legislação britânica criou um tipo penal específico ali para onde ele responsabiliza objetivamente o diretor, caso ele não tenha sido capaz de prevenir e acabar cessando, proibindo, enfim, um suborno, entende? Então a resposta de forma simples é que depende, porque são vários fatores que tem que ser analisado caso a caso daí. Sim, e um último, né, que eu acho que me surgiu escutando, assim, esse programa efetivo, vamos pensar num programa efetivo, auditado de compliance na Vale, poderia talvez ter evitado a tragédia de Brumadinho com aquelas licenças e laudos que foram comprados? Teoricamente sim, porque se tu pensar que um dos fatores, como te disse, ele é constante, né? Se tu seguir até o ISO, eu tô citando o ISO porque eu me impressiono que eu acabei esquecendo de colocar nos slides, mas o ISO é bem importante, porque ele mostra bem direitinho essa questão que o programa de compliance ele deve ser desenvolvido, implementado, avaliado, daí reformulado caso necessário, para então, novamente, iniciar o ciclo de desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção, desenvolvimento. Então, como é uma constante, não vou te dar garantias, porque sabe como é que é, não tem como garantir que seria eficaz, mas, na minha opinião, sim. Na minha opinião, poderia ter sido, pois, aparentemente, eu não lembro, não dei uma lida aprofundada, mas os laudos demonstraram que era algo previsto, né? Tu tinha como imaginar que iria acontecer. Então, se algumas ações tivessem sido tomadas antes, sim, realmente, poderia pelo menos ajudar a reduzir os danos, talvez. Não, perfeito. Da minha parte era isso, espero ter contribuído para o debate. Eu passo a palavra para a Monique. Sim, muito obrigado pela participação. Parabéns, Gabriel, muito boa palestra. Muito grato. Excelente, parabéns, Gabriel, parabéns, Sabrina, também. Grato Até aí, aproveitando o gancho dessa questão que a Sabrina levantou ali de Brumadinho, né, e inclusive do nosso objetivo com o evento, né, novos direitos, enfim, são temas bem diversificados, mas que demonstram o tamanho da interdisciplinaridade do direito ambiental, porque, pelo que eu escutei, então, de ti ali, então, se verifica que no compliance, um dos objetivos para as empresas é justamente conseguir externar os valores, tanto éticos, como os compromissos com as normas, e inclusive com esse respeito ao meio ambiente, que acaba também sendo um atrativo para os stakeholders, né, que eu acho que é os investidores, acionistas. Isso, os investidores para essas empresas. Então, então eu acho que existe todo esse benefício para a empresa e justamente a gente percebe o quanto esse tema acaba também sendo bem importante para essas questões que envolvem o próprio meio ambiente, né? Só a título de contribuição. Não, é até interessante que tu falou que é essa interdisciplinaridade. Como tem até um tema interessante que existe, acho que faz uns 20, 30 anos, mas tu não vê com muita frequência a localidade, não sei se tu conhece o termo, que se refere a essa questão de juntar o local e o global.
aquela coisa que é bem interessante que até nós ouvimos no slogan da Lux, pés na região, olhos no mundo, sabe? De que as empresas têm que pensar um pouco na região que elas vão se instalar, nas atividades dela como um todo, e não apenas buscar essa questão do lucro incessante a qualquer preço, mas sim de se tornar um membro da sociedade e contribuir de forma efetiva para um desenvolvimento sustentável, que não traga danos sociais, como foi o caso desse problema que nós tivemos, esses escândalos financeiros que nós tivemos no Brasil, e os outros fatos históricos que eu elenquei ali. E sim, ela cabe o interessante do que eu acho do compliance é que ela de forma prática cabe para qualquer área, né? Existe compliance ambiental, existe compliance tributário, tu pesquisando tu vai ver que existe compliance para qualquer tipo de, não vou dizer qualquer, porque eu não procurei todos, mas existem várias opções ali de compliance. Coisa importante é estar em conformidade com as regras e normas. Elas sendo sociais, estatais, jurídicas, enfim, independente da origem das regras. É importante estar em conformidade com aquelas regras que possam ter relação com a atividade a ser exercida. Até na realidade, diante desse cenário nacional que nós temos, né, de corrupção, na verdade, acho que estimular esse tipo de implementação poderia ser uma forma de, justamente, ainda que gradativamente, aos poucos, começar a mudar essa cultura, né? Começando pela demonstrar o quanto o atrativo acaba sendo financeiramente também para as próprias empresas, né, a longo prazo. É que como a palestra não foi bem sobre o compliance, mas eu em algum momento ali eu comentei do exemplo do México, existem outros exemplos de que uma das resistências, talvez a principal, seja essa questão dos custos da implementação do programa. Porque ele envolve toda uma alteração, criação de novos sistemas de coleta e verificação, manutenção de informações, treinamento dos funcionários. Além disso, né, tem a questão toda de que o próprio gestor tem que estar disposto a isso, pois ele é a figura, em grande parte, ele é a imagem da empresa e ele que serve de exemplo para os funcionários. Então, como a gente disse, seria interessante a gente conseguir implementar isso, mas pelo menos nós já temos menções de programas de conformidade e integridade na legislação brasileira, então já é um começo, né? Já é um começo. Sim. Devagar, mas indo. Sim, tá certo. Então, não sei se algum colega tem alguma pergunta, gostaria de repente, até fazer pelo microfone também, fica à vontade. Oi, Monique, é o professor Ayrton. Oi. Eu vou só fazer um comentário. Parabéns, Gabriel, pela tua apresentação. Olha, sabe que nós temos no Brasil muitos cursos de pós-graduação em compliance. Seria uma disciplina interessante, né? Introdução ao compliance, histórico do compliance, para a gente entender de onde veio, de onde surgiu o compliance, né? Que não é uma coisa que veio de uma hora para outra. Eu achei muito interessante você colocar o histórico e o vínculo com o direito norte-americano, né? E, bom, eu tive uma experiência de pesquisa muito interessante na área da teoria do direito, né? E no doutorado, e eu estudei autores absolutamente muito desconhecidos no Brasil. E um autor importante, o nome dele é Günther Teuner, ele é alemão, mas ele é muito lido nos Estados Unidos também. E ele é professor, é bem interessante a carreira dele, ele é professor de Direito Civil e de Sociologia Jurídica. Tá? E também trabalha em Direito Empresarial. E ele tem uma teoria que ele criou nos anos 90, ele começou a desenvolver nos anos 90. A expressão que ele usa é Global Villages, né? É um negócio muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver no direito. Sim, até sobre o termo local que eu havia falado, quando eu fui fazer esse estudo, eu cheguei a esse autor que o senhor comentou. Que bom. Olha, Gabriel, tema de tese, doutorado, dissertação de mestrado. Se não for no mestrado, faz alguma coisa no doutorado. Não, eu tô pensando em trocar minha dissertação, então. Esse tema é muito bom.
Então, o que o Toiner, ele começou nos anos 90, tu falou em 91, eu digo, só pode ser por conta dessa lei americana. Eu não tinha encontrado esse vínculo, para te ver como tá bom a apresentação. Que é o seguinte, ele se reporta a uma época em que dois grandes pensadores do direito debatiam uma forma de fazer ciência jurídica, né? Era um que vocês conhecem, que é o Hans Kelsen, e o outro autor, agora não estou recordando, mas enfim, é um autor alemão também, depois eu recordo, que o Toiner segue e usa esse termo Global Villages depois, porque foi numa cidade alemã, e numa pequena vila, uma universidade pequena, e teve o debate entre esses dois autores, e aqueles acadêmicos na área do direito, sociologia do direito, na época, século passado. E aí o Kelsen saiu ganhando, né, com aquela teoria da estatalidade do direito, né, tem um livro muito importante que é a Teoria Pura do Direito, né, que é estática, que é dinâmica jurídica, vocês talvez vão estudar no mestrado, até na minha disciplina provavelmente vão ter que dar uma lida nesses autores aí. E o Kelsen, ele vinculava muito o direito à estatalidade dele estrita. E o outro autor, que eu não, infelizmente, desculpem, mas eu não estou lembrando o nome, ele, até porque não ficou tão famoso, né, ele dizia o seguinte, não, o direito ele não se faz dessa forma, o direito ele é mais criativo e mais vivo do que a gente possa imaginar. O Estado é um ator privilegiado na formação do direito, sim, com certeza, mas ele não é o único. Tá? Onde é que eu estou querendo chegar com essa história do Toiner? Ele escreveu tem um livro até que ele fala de constituições civis globais. O que o Toiner quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, existem sistemas normativos que eles estão à margem do Estado, existem sistemas normativos que são do Estado, né, e existem sistemas normativos que são meio híbridos. Assim, né? Aqui é uma análise que eu faço dessa teoria. Não é tanto que o Toiner disse, mas é a análise que eu faço do que ele escreveu. E aí ele coloca que as grandes corporações no mercado global, elas estabelecem entre elas sistemas normativos. E quando você falou das normas ISO, por exemplo, as normas ISO, elas não são criadas por empresa, são criadas por uma empresa, uma instituição, que fica na Suíça, de padronização, né, a ISO. Muito se usa no comércio internacional as normas ISO, elas são muito importantes, elas padronizam tudo, elas são muito importantes para o comércio internacional. As empresas usam muito a norma ISO. Tá? Além dessas normas ISO, as empresas também utilizam normas de autorregulação interna. E aí o exemplo do Compliance Officer é um agente interno da empresa para cumprimento de normas. Evidentemente que nesse caso, a gente está falando de compliance de corrupção, a gente está vinculando isso a uma norma estatal. Então a organização ela se estrutura internamente por conta de uma norma estatal. Só que no momento em que uma grande corporação ela passa a cumprir um regime de normas norte-americano, francês, inglês, etc., ela tem que vincular toda a cadeia de fornecedores, a cadeia de suprimentos dela, né, os contratos, etc., ela tem que vincular ao cumprimento dessas legislações de países como Estados Unidos, Inglaterra e França. Aí que está o que você comentou em relação à extraterritorialidade. Né? Não fica só, e a teoria do Toiner é nesse sentido, não fica só nas empresas que têm ações em bolsa lá nos Estados Unidos, por exemplo, e as empresas que ficam nos Estados Unidos e multinacionais que têm capital americano, etc. Tá, a maior parte dessas empresas, ou a totalidade, está sob o guarda-chuva dessa lei. Mas também existem outras relações dessas empresas com terceiros, então o Estado está fora, vocês entendem? O Estado americano está lá, a empresa se relaciona com uma outra empresa em qualquer outro país do mundo. Tá? E algumas situações, não são poucas, essas empresas acabam impondo um conjunto de regras via contrato. E eu tive até a oportunidade de pegar um contrato, eu trabalhei um tempo aí no escritório de transferência de tecnologia da UX, né, tinha contratos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e tal.
E era uma empresa francesa do ramo de pesquisa para prospecção, enfim, de petróleo, um negócio bem high-tech, assim, muita tecnologia. E foi interessante porque o pessoal da Procuradoria Jurídica veio falar comigo, né? Vai, tu que é tu tá vinculado com essa questão da tecnologia no escritório de transferência, né? Nos ajuda a entender isso aqui, essas cláusulas aqui, né? E tinham cláusulas de compliance. Vocês estão entendendo? É interessante, eram cláusulas que estavam preocupadas. Na época não tinha nem a lei anticorrupção, para ver como eu sou velho, não tinha nem a lei anticorrupção na época, né? Eram cláusulas de compliance vinculadas a direito norte-americano, não recordo agora, mas é direito de outros países, né? Justamente por isso, porque tu cria uma rede global de empresas, que uma empresa vai, de alguma forma, impor o cumprimento de um conjunto de regras a outra, mesmo que não tenha jurisdição. Vocês estão entendendo? É a questão da jurisdição. O direito, a gente sempre pensa a questão territorial, se vocês estudarem processo civil, se estudar jurisdição, se estudarem direito internacional, vocês vão estudar a questão da jurisdição, né? Teoria do direito. Agora, aí quando a gente vai estudar direito internacional privado, já começa a perceber que existe a extraterritorialidade das leis. Mas nesse caso não é nem aquela extraterritorialidade lá clássica do direito internacional privado, é uma extraterritorialidade nova de imposição das normas por contrato, via contrato. Então, é a possibilidade de uma rescisão de um contrato porque a empresa não cumpriu alguma das regras estabelecidas em país A, ou B ou C em relação à questão de corrupção. E aí entra também normas trabalhistas, entra também normas ambientais, né? Trabalhistas especialmente, né? Questão de gênero, trabalho, não trabalho escravo, não trabalho infantil, e etc. Né? E o que eu estou querendo dizer para vocês, tratando desse assunto, é uma nova maneira da gente enxergar o direito, né? Uma maneira de enxergar o direito de uma forma globalizada, inclusive independente dessa relação de soberania estatal direta. Vocês perceberam que ela é indireta, essa aplicação da soberania, né? E aí o Theo Toiner, ele usa um dos textos dele, eu te passo, Gabriel, para dar uma olhada, situações em que há conflito entre sistemas normativos. Né? Entre esses sistemas normativos que são estruturados a partir das relações entre as empresas e os sistemas clássicos de direito, né? O nosso Código Empresarial, nossa legislação trabalhista, etc. Você ia comentar? É até interessante o senhor comentou dessa questão de conflitos, porque se for verificar pela legislação brasileira, ela pode ser aplicada às empresas ou sujeitos brasileiros, né? E a americana só aceita caso essa corrupção tenha como alvo um funcionário estrangeiro. Mas elas podem em algum momento se cruzar e ter esse conflito de legislação sobre quem vai definir qual vai ser a punição, como vai ser feito isso, entende? Sim, é um tema de direito internacional privado, inclusive, né? É bem interessante. E sobre essa questão da localização, desse tema do Toner, eu me lembrei, tem um autor chamado Robertson, eu tô tentando lembrar o primeiro nome dele, acho que é Richard, que ele fez um livro com o título Globalização e Imigração. Ou só, ele teve, no caso dele, era só globalização, que eu me recordo. Em 1995, e desde então ele trata só dessa questão, é mais social, é mais para a área da sociologia, na verdade. Mas ele tenta passar essa ideia de que na atualidade não existe mais a sociedade global ou a sociedade local, mas que sim, nós estamos num misto dessas duas, a sociedade local, onde o indivíduo está na sua localidade, na sua cidade, mas ele é afetado via internet, principalmente pelos meios de comunicação atuais, a adquirir novas práticas e novos costumes com essa sociedade global, tornando assim um misto. E isso acaba sendo importante para as empresas que vão se instalar, às vezes, em regiões específicas, que têm as suas peculiaridades, já que nem o senhor disse, tem que respeitar várias legislações, às vezes dá problemas, surgem em contratos,
E algumas dessas normas não estatais, exatamente, mas normas sociais, práticas que são vistas como antiéticas ou imorais, mas que são legalmente aceitas pelo Estado e não pela sociedade, têm que ser observadas pelas empresas, né? A aceitação hoje em dia é muito importante, a imagem da empresa é importante, então a cultura dela tem que ser cada vez mais relacionada com os locais onde ela vai exercer as suas atividades. Professor, sobre os contratos que o senhor falou, né, que já exigem questões trabalhistas, eu já peguei contratos que para fornecer materiais para grandes empresas já tem exigência ambiental também, que exige atestar que não vai usar determinados produtos, que os resíduos industriais são corretamente tratados e destinados. Eu já vistoriei 2 contratos grandes, assim, de prestação de serviço e fornecimento de material, que tinham essa exigência, além da trabalhista, né, da conformidade com a legislação trabalhista, a conformidade também ambiental exigida. Isso é legal, né? O compliance, não, que a gente estava falando no início, o compliance não se limita a uma área específica. A ideia toda é que a empresa esteja em conformidade com uma gama infinita mas bem extensa de possibilidades. Interessante, né? É uma zona de contato entre direito privado, né? E questões que seriam de direito público, né? Que seriam exigências que o Estado é o responsável pela fiscalização, etc. Mas essa questão esses autores falam, né, que é a ideia da empresa atuar em rede, né? Então ele fala, o termo que o Toiner usa está traduzido para o português até um artigo dele que fala. Ele usa o termo empresas nodais, que são aquelas empresas que elas estão no nó da rede, que são as empresas de tamanha importância, né? Por exemplo, agora eu estou com o computador Dell aqui na minha frente, tá? A Dell é uma empresa que tem uma importância muito grande nesse segmento que ela atua, né? Então, vamos pensar uma empresa na área trabalhista aqui, a questão ambiental também, que tem muitas coisas envolvidas na fabricação, produção, transporte, armazenamento, etc., de computadores, né? É claro que a gente não pode também achar que é um mundo perfeito, porque para construir a Dell lá dentro da empresa, ela vai ter o sistema de compliance dela, mas os metais utilizados no computador, que a gente chama de terras raras, etc., não sei até que ponto, na mineração, esses metais são extraídos do ambiente de forma a ter um cuidado ambiental, né, uma preocupação social. São segmentos diferentes, né? E até a pergunta, acho que foi muito boa da Sabrina na questão da Vale, né? Essa é uma pergunta sem resposta, né? E o setor da mineração, como é que fica a questão do compliance da mineração? A mineração, ela pode ter uma mineração muito mais preocupada com o meio ambiente, muito mais com novas tecnologias, com controles, com responsabilidade social, com uma aproximação da comunidade, a própria audiência pública do EARIMA da mineração, ela pode ser uma audiência fake, ela pode ser uma audiência mais participativa, né? Mas a mineração é um setor muito complicado, sabe? Eu acho a mineração muito complicada, porque nenhum de vocês escolhe comprar um produto ou não, porque ele foi retirado de tal ou qual lugar. Então, a gente não consegue enxergar de onde são tirados. Então, mas no computador, eu não vou querer a Dell, porque a Dell tá, esse metal aqui, do produto aqui, veio de Brumadinho. A gente não consegue fazer esse vínculo, infelizmente, né? E o caso de Brumadinho chamou muita atenção, porque as ações na Bolsa de Valores da Vale, elas caíram muito rápido, depois do que aconteceu. E aí tem 2 fatores. Como a Vale é uma empresa que ela é uma das, sei lá, eu não sei qual é o percentual de comércio de minerais que ela tem no mundo, mas é muito grande. Quando ela teve que parar várias operações, gerou escassez, ou pelo menos uma projeção de escassez de minério de ferro no mercado. Então, a lei da oferta e da procura, o preço do minério começou a subir, né? E as ações estavam na baixa. Então, tem aquela coisa, vocês sabem, quem trabalha com mercado de ações, tu compra na baixa para vender na alta, uma coisa meio óbvia, mas aí o pessoal pensou, não, se as ações da Vale estão baixas agora, está numa baixa,
o mercado está desabastecido, talvez, vai ficar por um tempo, e nós estamos em vias de na época se pensava até um crescimento econômico, alguma coisa da China, alguma coisa assim, né? Então, vai comprar ações. Quer dizer, aí o valor das ações já subiram. Então, aquela perda de confiança, aquela desconfiança por questões de sustentabilidade ambiental, daqui a pouco a Vale decolou de novo, né? Não sei como é que estão as ações agora, porque com essa questão do corona, acho que todas essas empresas estão em baixa. Estão baixando, tudo está baixando, professor. Tudo está baixando. Tá bom de investir quem tem dinheiro. Porque assim, acho que as informáticas estão indo bem, porque o resto realmente, saúde, né, empresas de biotecnologia, da saúde. E uma coisa legal que nós temos nessa nossa atividade, que a Monique falou, que eu acho que foi muito bem colocado, né, Monique, é a interdisciplinaridade, né, a abertura para enxergar outras áreas. Como, eu não sei, eu fico tentando encontrar uma outra área que, como o direito, a gente tenha tantas intersecções, assim. O direito se comunica com tudo, né? Se comunica com... hoje de manhã a gente estava vendo a questão da violência contra a mulher, né? O direito, os dados são dados sociológicos, né? Nós podemos ter um estudo na área da psicologia, né? A gente pode estudar pela antropologia os fenômenos. Então o direito ele é permeado a todo momento de várias ciências, né? E aí eu faço elogio ao mestrado, né? Nós temos professores de várias áreas, nós temos das ciências sociais, do direito, da ecologia, enfim, depois que o aluno vai descobrir que o professor, o Juliano, por exemplo, que ele é engenheiro, ele trabalha com recursos hídricos, eu acho na terceira, quarta aula que o aluno vai se dar conta que o Juliano não é advogado. Se ele não disser, vocês vão achar que é um colega da área jurídica, que trabalha com direito das águas, direito dos recursos hídricos, né? E vocês tiveram uma experiência com a Luciana também, que ela é agrônoma, todo mundo acha que ela é bióloga, ela é agrônoma, né? Mas ela é uma ecologista, ela conhece muito da área. Sem contar, por exemplo, a professora Ana Camardello é do serviço social, né? Tem uma sensibilidade para essas coisas no âmbito social. Nós temos uma economista também, né? Vocês vão entender as externalidades negativas, vão entender o porquê das políticas públicas A, B e C, né? E ela trabalha muito a questão dos mercados também, então não fica só, né, numa linha mais de análise do direito, mais no plano do verde e tal, ela vai analisar questões de consumo, né, relações de direito do consumidor também, e por aí vai, né. Então é interessante, né, o nosso programa ele é um programa que tem uma riqueza de áreas, sai um pouco daquela linha muito clássica do direito, que é importante, a gente tem que manter os pés no direito, nós somos na área jurídica, né? Mas a gente começa a alçar voo para outros diálogos, assim, começa a aprender outras lógicas de pensar os fenômenos que a gente estuda, né? E o meio ambiente digital, professor? Pois é, a expressão meio ambiente digital, ela do ponto de vista dogmático, jurídico, né, ela não se aplica ao direito ambiental, né? O meio ambiente digital é uma disciplina específica, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, ele é físico, né? Tem a questão, por exemplo, pensar no meio ambiente laboral, nós temos o meio ambiente que foi discutido de alguma forma pela Mariana, né, que estava tratando dos agentes biológicos, no direito previdenciário, que também se aplica no direito do trabalho, evidentemente, né? Essa relação é uma relação de meio ambiente físico, né? Quando a gente fala em meio ambiente digital, eu entendo que não é meio ambiente no sentido ambiental, é meio ambiente, que é o termo que se utilizou, né? O que é a internet? A internet é um espaço de linguagem, né? Não tem um aspecto físico das coisas, né? Então, mas eu acho que é uma área de pesquisa excepcional. Acho que é uma das áreas do direito mais promissoras é o direito digital. E é uma área, falando do que eu tinha comentado agora do Toynbee, dessa teoria do direito além do Estado, né? Embora agora com a questão do corona os Estados estão com muita força, mas a internet é um campo de regulação jurídica de uma complexidade absoluta, né? Quem regula a internet? Quem acha que o marco civil da internet é suficiente para regular a internet está muito enganado. Tem que dar uma boa estudada. A internet ela tem a lei de dados, lei geral de dados, tudo, o sistema legal brasileiro, mas se vocês forem estudar a internet,
Eu estava vendo uma entrevista ontem com o Luiz Roberto Barroso, por sinal, ele é muito preparado, ele fala muito bem, e ele é talvez não concorde com algumas decisões dele, mas ele é um professor de direito, ele é uma pessoa com muito conhecimento. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele estava negociando, conversando com a WhatsApp, estava conversando com o YouTube, com o Facebook, em relação às eleições, porque ele é hoje ele está com a presidência do Tribunal Eleitoral, né, o Barroso. Então, eles estavam, imagina, ele estava conversando com ele, um ministro do Supremo, inclusive, né, não só do Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, porque se apresentou do outro. Para ser do TSE, tem que ser do STF. Mas o que me chamou a atenção é que ele foi dialogar com as empresas e ver quais são as soluções que essas empresas têm para esses problemas. Então, o Estado não foi de cima para baixo para resolver isso. Né? Eles foram dialogar. E essas empresas têm seus sistemas de controle interno. O que é mais forte? É a Google tirar um tweet do Trump, né? Ou qualquer governo, inclusive, imagina se fosse o Brasil, qualquer outro país, diz, não, os tweets do fulano ou do ciclano, não, esse tweet aqui é contra direitos humanos, viola direitos de minorias, alguma coisa assim. Né? Muito mais simples. A própria empresa da internet tem muito mais poder na internet hoje do que os estados. Né? Para mim, do ponto de vista, digamos assim, do direito, não. Né? Para quem tem mais, não, o Estado. Né? Agora, do ponto de vista efetivo, da prática, as empresas têm muito mais poder. Elas estabelecem filtros. Né? Se vocês forem entrar na internet, nos sites da WhatsApp, etc., não esqueçam que vocês, se vocês forem instalar, não esqueçam que tem um contrato ali. Embora ninguém leia, mas tem um contrato. É quase que uma constituição da internet ali. É muito forte o que essas empresas estabelecem de compliance. Elas têm os compliances lá. Né? Só que os valores que estruturam essas empresas de compliance são outros. O que está fazendo as empresas adotarem essas medidas em relação a o que fala fulano, beltrano, nazismo, etc. Né? A imagem da empresa. Não é um valor... A Google não é... o YouTube, Google, o WhatsApp não estão aí pela democracia. Não estão preocupados. Estão preocupados com a imagem deles. Né? Por isso que até... Eu não me lembro agora, tem um movimento bem interessante que... Mas tem um movimento interessante que eles alertam os sites, vocês têm um site aqui e está aparecendo propaganda, e vocês têm propaganda num site que tem homofobia, vocês têm propaganda num site que tem anúncios racistas, que tem reportagens racistas, vocês têm propaganda num site que tem fake news. Já viram isso? Né? Então, esse alerta, as empresas tiram o patrocínio. E aí o Google fica de olho, aí o Facebook fica de olho. Né? Não porque o Facebook e o Google são apaixonados pela democracia, ou defendem a democracia, mas são outros valores. Então o próprio Toiner coloca que esses são valores apolíticos, não é por conta da política, é valores que envolvem a questão do mercado. Da internet tem o senhor comentou, até teve uma acho que é influencer que chama, não sei qual é o termo que utiliza hoje em dia. Enfim, a moça que tira fotos para o Instagram, que ela inventou tirar foto quebrando a quarentena. De um dia para o outro, ela perdeu 5, 6 milhões de reais em contratos, porque as empresas não queriam estar vinculadas àquele tipo de pessoa. Então, se enquadra bastante nisso que o senhor falou, que de forma prática a internet afeta bastante as coisas, em especial as empresas. O senhor tem mais alguma coisa para falar, professor? Eu vi agora que o Ícaro comentou uma dúvida ali. Ícaro, gostaria de fazer a pergunta? Ou quer que eu leia aqui?
Obrigado, Nick. Eu vou fazer, então, aproveitar que eu estou com a palavra. Gabriel, assim, analisar até te parabenizo pela palestra, acho que foi assim, eu até coloquei ali no chat para ficar registrado, mas assim, ver do ponto de vista histórico, né, entender da onde veio isso tudo, como é que isso nasceu e como isso até hoje nos influencia, foi muito completo. Eu queria, assim, uma opinião, né, de quem estudou, de quem se debruçou sobre o assunto a ponto de apresentar aqui para todos nós, na tua visão, assim, a prática do compliance, né, nesse contexto histórico, ela foi uma escolha de sucesso, assim, a bem de prevenir crimes do colarinho branco, ou haveria alguma outra solução da qual sequer se cogitou, dado que aproveita-se esse ensejo para avançar um passo aí na vida privada econômica, né, com o dedo estatal, né? O que tu acha disso? E te agradeço aí pela instrução. Obrigado, Ícaro. Deixa eu tentar contextualizar isso. É que assim, se tu for ver, por exemplo, no caso da Alemanha agora, não tem nada a ver com compliance esse exemplo, mas tu vai entender. Na Alemanha, eles começaram uma quarentena mais forte, as pessoas não foram contraindo a doença, então as pessoas acharam que não estava funcionando. Então, o compliance tem isso. Se ele dá certo, a pessoa pode acabar não vendo, porque não ocorre efetivamente os casos de corrupção, né? Mas, pelo histórico, se tu for levar desde aquele início que eu comentei com a Guerra Civil Americana, eu não comentei, mas tem uma série de legislações que mostrou esse esforço governamental de combater a corrupção antes da existência propriamente dita do compliance, já que ele surgiu apenas ali na década de 70 com o FCPA, que a gente tinha dito. Mas de forma prática, eu acho que sim, não tem eu pelo menos não observei na minha leitura nenhum outro tipo de instituto, instrumento e método que demonstre tal capacidade, até porque ele é muito flexível, né? Ele é muito flexível, tu vai ver que as legislações impõem algumas especificações, mas de forma prática é bem amplo. O que a pessoa vai fazer, como vai ser o código de conduta, não é uma receita de bolo, digamos assim. Então, de forma prática, eu acho que sim, ajudou, mas não são grandes resultados assim, até porque, se tu for pegar, por exemplo, ali, a década de 90, criou-se o Manual de Sentenças para Magistrados nos Estados Unidos. Ele, desde 91, eu tinha olhado, acho que eu tinha feito uma pesquisa que era, foi utilizado 2.000 vezes, citado 2.000 vezes na jurisprudência. Ele não foi tão eficaz, se for considerar que até em 2008 a gente teve aquela bolha do mercado financeiro, né? 2008. A gente teve aquela bolha do mercado financeiro, então ele não serviu de forma a impedir esse tipo de estrago, porque o compliance, um dos problemas dele é que, mesmo ele sendo obrigatório, a pessoa consegue mascarar a existência dele, consegue preencher os requisitos de ter um código de ética, um código de condutas, auditorias e afins, mas se a mentalidade, a cultura da empresa não for alterada e o alto escalão da empresa, os gestores, não estiverem dispostos a mudar, chances são de que vai continuar na mesma. Então, além do compliance, uma coisa que eu vejo que é indicada para qualquer problema social que a gente tem é uma alteração na cultura das pessoas, entende? Interessante que você falou, Gabriel, tentando entrar no debate, acho que eu achei excelente a pergunta do Ícaro, né? Claro, eu acredito que sim, possa ser utilizado, e nos Estados Unidos, de certa forma, utilizam isso para estender a jurisdição deles pelo mundo, né? Isso é uma forma de pressão, de empoderamento do país. Mas, indo para o final da tua fala, que eu acho interessante, por mais que você tenha sistemas de controle extremamente bem organizados, bem estruturados, etc., sempre no final depende das pessoas, né? Impressionante isso. Então, o compliance não é um salvo-conduto, ou melhor dizendo, não é uma garantia, a palavra salvo-conduto não é certa, não é uma garantia de que não vai acontecer, né, isso ou aquilo. A vantagem do compliance, entre outras coisas, é que ela consegue mapear, a princípio, onde é que está o erro também. Né? É interessante. A vantagem dela é isso, né? Dentro desse processo, onde é que está o erro? Né? Esse eu acho que é um ponto positivo. O compliance é um sistema de controle interno, isso é uma coisa importante. Né? Então, em tese, a organização está bem estruturada para saber de onde veio a falha. E para punir essa falha. Né?
um sistema de compliance bacana, porque ele analisa riscos dentro da organização, e ele tem mecanismos internos para punir e para reverter esse tipo de problema. Porque a ideia é tentar separar a pessoa jurídica, a empresa, das pessoas. Então, dizer, olha, a conduta da empresa, ela depende, evidentemente, das pessoas. Mas a empresa, ela tem um código, ela tem uma estrutura, ela tem diretrizes, ela tem uma organização para evitar isso. Então, isso não é, entre aspas, pretendido pela cultura da empresa. Não sei se eu me faço entender. Acho que é nesse sentido que é interessante. Mas eu não tenho dúvida, Ícaro, eu acho que você fez um comentário muito importante. O Gabriel respondeu muito bem. O Gabriel me surpreendeu. Eu não sabia que você estudava, depois que eu vi que você estudava esse tema. Né? Hoje, no direito ambiental, a gente tem uma necessidade de discutir o compliance. Né? A gente tem uma necessidade de discutir isso. Porque os mecanismos de controle estatal, eles são importantes, são essenciais, estão na base. Né? O Estado tem dificuldade de fiscalizar, com certeza. E cada vez mais, ou não sei como é que vai ser agora depois do corona, como é que o mundo vai andar, mas as coisas estavam andando em termos governamentais e globais para fortalecimento de mecanismos de autorregulação. E aqui eu não estou dizendo que eu concordo nem discordo. Eu tenho uma crítica a esses mecanismos de autorregulação, porque pode ter uma captura, né, por parte de alguns setores aí. Assim como o Estado também pode ser capturado. Né? Mas todo sistema é sujeito a falhas. Não dá para fazer e achar que o compliance é perfeito. Ele não é uma panaceia, né, professor? Ou achar que o compliance é uma lavagem verde, ou uma lavagem trabalhista. Vai lá, dá uma maquiada, né, e diz que tem compliance. Nenhum nem outro. Depende da situação. Tem gente que é muito crítica ao compliance, que diz, isso aqui é só para inglês ver, isso aqui é mentira, não acontece. Outros dizem, não, se tiver um compliance, é melhor do que o Estado. Eu acho que fica no meio termo. Assim. Não sei se... O que você acha aí, Carol? Professor, acho que o Ícaro ele até colocou ali, né, completo, ficou completo, professor, obrigado. Eu vou só colocar aqui também a Célia Fernandes pediu a palavra, vou permitir que ela abra o microfone também para fazer a pergunta dela. Depois eu queria dar uma palavra para o Ícaro, que eu fiz uma pergunta, eu fiz uma provocação para ele também. Desculpa. Boa noite a todos. Parabéns, professor Gabriel. Eu não sou professor, mas obrigado. Não é professor, mas para mim foi uma aula que você deu. Obrigado. Achei muito boa a tua colocação com a parte histórica, que você começou em 1836, falando do compliance. Eu, na minha ignorância, realmente não sabia. E percebi, né, com a tua colocação, que ela é uma lei nova, né, de 2013, que foi promulgada em 2015, então bem jovem mesmo. E o meu entendimento é que o compliance, pelo que tu explicou, serve como uma auditoria. Não sei se realmente é isso, mas eu queria um exemplo, se você pudesse me dar, que você falou bastante sobre os crimes de colarinho branco, no século XXI, né, que nós estamos, onde passamos por grandes problemas dentro dos colarinhos brancos, alguma utilização do compliance que nos beneficiou dentro do nosso país. Isso aí. No nosso país, realmente, eu não tenho nenhum exemplo assim para te dar, ser bem honesto. Porque, como eu disse, a gente não fica sabendo geralmente quando a coisa dá certo, né? A gente só sabe quando ela estoura e porque alguém fez algo de errado. Então, tanto é que eu citei o exemplo da Alemanha e a quarentena para exemplificar isso, que é uma coisa, quase fazer uma prova negativa, né? Mas um exemplo do que aconteceria se não, um exemplo da falta que ela faz foi aquele que eu dei do Walmart no México. Uhum. Eles falharam em implementar o programa, porque até então as outras
as outras sucursais do Walmart no mundo eram um exemplo de compliance. E essa sede que eles tentaram abrir no México acabou sendo totalmente o oposto, demonstrando inclusive que um advogado tentou informar a gestão da Amazon, do Walmart no México, e eles acabou sendo demitido, né? Então a gente até volta àquilo que o professor estava comentando, que a gente comentou, ela não é uma panaceia, não é um remédio para todas as coisas, principalmente se depende de algumas pessoas, que é o caso dela. Ela depende bastante do alto escalão da gerência para incentivar e verificar se está sendo cumprido esse tipo de programa. Gabriel, se eu puder contribuir de alguma forma, Célia, né? Eu fiquei sabendo que a Braskem, em razão da Lava Jato, implementou um programa de compliance bem rígido, e eu tenho algumas empresas que eu conheço que fornecem produtos, e o processo de licitação e de contratação mudou muito depois desse programa, né? Então, eles falaram que ficou bem mais transparente, enfim, que alterou bastante, né? De alguma forma, eu não conheço o programa específico, eu conheço relatos de empresas que fornecem para a Braskem e falaram que houve uma grande mudança. Se pudesse contribuir neste ponto. Não, poxa, eu acho de extrema valia o teu comentário, porque, como eu disse, é uma coisa que tu acaba sabendo, a não ser que vire, por algum motivo, notícia, um exemplo de compliance, tu acaba sabendo apenas quando ele não funciona. Ou quando alguém deveria ter implementado ele, mas não quando ele está funcionando, entende? Ok, muito obrigada. Parabéns aí, Gabriel. Obrigado. Monique, e mais uma vez parabéns para todos. Eu queria agradecer a oportunidade e agradecer especialmente a Sabrina por se dispor a participar do debate. Então, lembramos a todos vocês que na próxima palestra vai ser amanhã, às 10 horas, Agricultura com Polinizadores Alternativos, né, com o Ícaro, né, Silveira Frota, e eu também estarei debatendo amanhã nesse horário. A Universidade de Caxias do Sul, enquanto instituição comunitária, assume seu papel na democratização e produção de conhecimento útil à sociedade, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a qualidade de vida da população. Então, agradecemos a presença de todos vocês no painel de hoje. Obrigada e uma boa noite.